Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Chegamos na segunda aula do curso bíblico Teologia para o Tempo Presente. E o tema de hoje será de Gênesis a Apocalipse. Faremos um breve relato sobre a teologia bíblica. E para nós iniciarmos, eu te convido, nós fazermos uma oração. Onde você está aqui neste momento, você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, Pai amado, iremos agora estudar a Tua Palavra, mas para isso precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, quando nós abrimos nossa Bíblia, no primeiro livro, no livro de Gênesis, ali mostra o primeiro casal falando com o Senhor, com o Criador, face a face. Porém, depois do pecado, o homem passa a fugir de Deus. Mas Deus nunca desiste dos seus filhos, nunca desiste da humanidade. Porque o desejo do Senhor sempre foi habitar no meio do seu povo. E Deus sempre esteve, o Senhor sempre esteve com Adão e com toda a sua genealogia. E é o que nós iremos ver agora, a genealogia de Adão. De Adão veio Sete. De Sete veio Enos, de Enos veio Cainã, de Cainã veio Malalel, de Malalel veio Jared, de Jared veio o sétimo depois de Adão, que foi Enoque, de Enoque veio Metusalém, ou Matusalém, conforme a interpretação bíblica, de Matusalém veio Lameque e depois veio Noé. 10 gerações de Adão até Noé, em torno de 1656 anos. E o que acontece? O mundo entra em juízo. Deus envia juízo à terra em forma do dilúvio, porque o pecado ele tinha chegado até o trono de graça de Deus, e Deus resolve assim dizimar a terra. Porém, uma família acha graça diante de Deus, que é a família de Noé. E assim como Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas 3 esposas, iniciam assim uma nova história. Iremos agora pela genealogia dos semitas, do filho de Noé, Sem. Posteriormente, da descendência de Sem, veio um homem chamado Abrão, no qual teve um encontro com o Senhor, e o Senhor mudou o seu nome para Abraão. E o Senhor fez uma promessa àquele homem, e disse que a sua descendência seria assim numerosa, seria como as estrelas dos céus, e que todas as famílias da terra seriam beneficiadas, seria abençoada por causa da sua família. E assim, ele sai daquela terra de Ur dos Caldeus e vai para a terra no qual o Senhor o enviou. Seguindo a genealogia, vamos agora para o filho da promessa, que foi Isaque. Isaque, um menino obediente, assim como a Bíblia mostra. Isaque, muitos dos eruditos e teólogos comparam Isaque como Jesus Cristo, através da sua atitude, no qual ele foi para a morte assim calado. Teve aquele encontro no qual Abraão leva Isaque para o sacrifício, mas na hora do sacrifício Deus ali intervém e vê que Abraão, ele assim obedece ao Senhor e é chamado o pai da fé. Abraão, ele iria sacrificar o seu filho, porque no livro de Hebreus fala que ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse, Deus teria poder para ressuscitá-lo e daquele menino que viria a sua descendência. E foi assim que aconteceu, a descendência veio por Isaque. De Isaque veio Jacó. Jacó teve um encontro maravilhoso com o Senhor no Val de Jaboque, e ali Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel, ele tem 12 filhos homens, no qual se tornam as 12 tribos de Israel. Vamos agora a nossa genealogia para o primogênito de Israel com Raquel. Estou falando de José. José passa a ter alguns sonhos e revela ali para os seus irmãos e para seu pai. Seus irmãos ficam enciumados e vendem José como escravo para o Egito. Agora ele está ali na casa de Potifar. Acontece um grande dissabor entre José e a esposa de Potifar, e ele vai parar no cárcere. Porém, Deus nunca abandona os seus filhos, porque o desejo de Deus é sempre a querer habitar no meio do seu povo. E assim ele tira José do cárcere e ergue ele a uma posição de honra. Agora José se torna o governador do Egito, tornando aquela nação próspera. Passa-se agora 400 anos. Entra no trono um faraó que não conhecia a história de José. E o que acontece?
Quando José estava no trono, ele traz de seus irmãos o seu pai para o Egito, e ali, como conforme a promessa do Senhor a Abraão, que a descendência de Abraão seria numerosa. Aquele povo passa a ser um povo numeroso. E o faraó passa a escravizá-los, eles. E o que acontece? O povo clama a Deus. Deus envia um libertador. Aí entra a história de Moisés. Moisés, assim com prodígios divinos, tira o povo da escravidão do Egito e leva ele para a terra que o Senhor prometeu, para a terra da Canaã, da nação de Canaã. Aquela viagem do Egito até Canaã duraria em torno de 40 dias, mas devido à desobediência dos hebreus, devido à dureza de coração, esta viagem agora vai durar 40 anos. E lá no deserto o Senhor chama Moisés para que ele suba ao Monte Sinai e pede para que Moisés leve 2 tábuas de pedras lavradas. E ali Deus, com seu próprio dedo, escreve naquelas tábuas os 10 mandamentos. Mas não foi somente isso que aconteceu ali no Monte Sinai. Aconteceu também algo extraordinário. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 8, que diz o seguinte: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Versículo 9: Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus, ele fala para que Moisés faça um santuário terrestre, conforme o santuário que existe lá no céu. Então Moisés, ele faz aquele santuário para que Deus possa habitar no meio do seu povo. E gente, Moisés, ele sempre foi um homem muito obediente. Ele foi um homem passivo, um homem pacato, considerado o homem mais manso da terra. Muitas vezes ele fica entre Deus e os homens ali, porque os homens praticavam pecados, Deus resolvia destruir eles e o Moisés chegava para o Senhor e dizia o seguinte: se for possível, tira o meu nome do livro da vida, mas poupa esse povo. E Moisés, ali com aquele povo, passou 40 anos no deserto. E quando eles chegaram ali, depois de 40 anos, naquela nação, na nação de Canaã, o que dividia o exército do Senhor de Canaã era o rio Jordão. Mas Moisés, ele não ultrapassa e herda a terra. Porém, antes ele morre, Moisés é sepultado, mas o Senhor ali o ressuscita e leva Moisés para o céu. Dá para nós vermos essa história mais adiante, quando lemos o livro de Mateus, no qual ali está presente Jesus, juntamente com seus apóstolos, e chega ali Moisés e Elias. Então, devido a essa história, Moisés está vivo lá no céu. Agora, quem lidera aquele povo é Josué. Josué atravessa o rio Jordão, as trombetas tocam, as muralhas de Jericó caem e o povo domina a terra. Aquela terra é repartida em 11 partes, mas não eram 12 tribos, porque a tribo de Levi ela não é da terra, porque o Senhor é a própria herança da tribo de Levi. Depois de Josué, inicia o período dos juízes, um período que dura 350 anos, no qual o primeiro juiz é Otoniel. O último juiz é Samuel. Samuel era juiz, era profeta e era sacerdote. Ele tinha função tríplice. E o povo, quando ia para a guerra, ele percebia que toda a nação tinha um rei, mas a nação de Israel não tinha rei. Então pediram a Samuel um rei. Samuel consulta ao Senhor e o Senhor chega para Samuel e diz o seguinte: eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Então o Senhor envia da menor tribo de Israel, da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel chamado Saul. Mas Saul era um homem de coração duro, desobediente. Além de rei, ele queria fazer a função de sacerdote. E muitas vezes, quando o povo de Deus ia para a guerra, ele não esperava o sacerdote Samuel chegar para fazer o sacrifício, ele mesmo sacrificava. E quando era chamado a atenção, ele endureceu o coração. Então o Senhor disse o seguinte: esse rei vai passar. E no lugar dele, eu vou colocar um homem segundo o meu coração. E surge Davi, um homem segundo o coração de Deus. E Deus faz uma promessa para Davi, que a geração de Davi seria sempre uma lamparina acesa em Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Davi iniciou a genealogia da sua família como primeiro rei. E se nós pegarmos o último rei, chamado Zedequias, todos eles vieram da genealogia de Davi. O Senhor cumpriu sua promessa. Quando Davi estava em sua casa, que ele olhava para a casa de Deus, o santuário, que era feito de tendas, um santuário móvel, ele dizia o seguinte no seu coração: eu vou construir uma casa maravilhosa para o meu Deus. Porém, o Senhor não aceitou. E disse o seguinte para ele, que quem iria construir seria o seu filho. Então, depois que Davi passou, assume o seu filho Salomão.
E Salomão constrói um templo para Deus, um templo colossal, um templo maravilhoso, um templo adornado de ouro. E naquele templo existia 3 compartimentos. Existia o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando o pecador se arrependia, ele levava um cordeiro até a presença do sacerdote. Ali ele colocava as mãos na cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados. Simbolicamente, o pecado saía do pecador e passava para o cordeiro. O cordeiro era sacrificado, seu sangue era aspergido no santuário. E agora o pecado que estava no cordeiro passava para o santuário. E assim acontecia todo ano. Mas uma vez ao ano entrava em cena o sumo sacerdote, aquele único que poderia ter o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei de Deus, juntamente com a vara de Arão e o maná. E o que acontecia? No dia 10 do mês 7º do calendário judaico, o sumo sacerdote acordava, sacrificava um carneiro para sua própria purificação e iria para o santuário, e ali iniciava a purificação. Através de 2 bodes, ele sacrificava o primeiro para a purificação do santuário e o segundo era lançado no deserto, chamado de Azazel. E aquela purificação era feita uma vez ao ano, para que assim iniciasse tudo de novo. E ali, aquele dia era chamado de Yom Kippur, o dia da expiação. Era um dia de perdão, era um dia de juízo. E naquele tempo, Deus descia até o Santo dos Santos, no meio ali do propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, e a sua presença ali se chamava-se Shekinah. Por isso, gente, Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. Depois de Salomão, quem herda o trono é o seu filho Roboão. Roboão, ele não busca conselhos com os sábios antigos, ele busca conselho com os jovens da sua época, da sua idade. E naquele momento o povo se revolta e pede para que o rei baixe os impostos. Mas os jovens aconselham que ele aumente cada vez mais. E o que acontece? Uma grande rebelião. Das 12 tribos se repartem. Ali existe uma partilha, 10 saem de Jerusalém e somente 2 ficam. As 2 que ficam como rei Roboão, sendo Judá como capital Jerusalém e sendo chamado de Reino do Sul. E quem ocasiona essa grande rebelião é um homem chamado Jeroboão, que segue com as 10 tribos, e agora ele começa a reinar em Israel, tendo como capital Samaria e sendo chamado do Reino do Norte. Os profetas naquela época chamaram muita atenção dos reis, mas como os dias de hoje, que ninguém gosta de ser chamado a atenção, os reis também não gostavam, e assim maltratavam os profetas. Foi o caso de Micaías, quando chamou a atenção de Acabe, ele lançou ele no cárcere, a pão e água. Foi o caso de Elias, que foi perseguido por Jezabel. Foi o caso de Eliseu, que passou por grande perseguição. E do outro lado, do reinado de Judá, nós temos Zacarias, que foi morto próximo ao templo. Nós temos o caso de Isaías, que ele viveu na época do pior rei de Judá, chamado Manassés, que a tradição conta que ele, sendo perseguido por esse rei, ele se esconde dentro de um tronco de árvore oca. E ali os soldados cerram aquele tronco no meio juntamente com Isaías. E o que falar de Jeremias, que foi lançado dentro de um fosso de lama. Então, gente, os profetas sofreram muito. Mas eles profetizaram que se aquele povo não deixasse a idolatria, eles seriam escravizados novamente. E foi isso que aconteceu. No ano 722, os assírios entraram em Israel, ali dominaram e levaram eles cativos. E no ano 597, o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, invade Judá, derruba os muros, destrói o templo e ali leva os utensílios da casa do Senhor para Babilônia. Porém, ele não encontra a Arca da Aliança. Gente, Jeremias, ele profetizou que aquele povo eles ficaria como escravo, cativo 70 anos em Babilônia, depois ele retornaria. E a profecia se cumpriu. Depois de 70 anos, um homem chamado Zorobabel, ele lidera um grupo de pessoas, ele retorna para construir novamente aquele templo, para construir aquelas muralhas de Jerusalém. E foi assim que aconteceu, em tempos angustiosos, porque enquanto eles construíam, os inimigos os atacavam, e numa mão deles estava uma ferramenta e na outra estava uma espada. O templo foi construído, porém, o templo agora, fisicamente, o templo era muito inferior ao templo construído por Salomão, que era adornado de ouro. E o que faltava mais ainda, no lugar santíssimo, não tinha a Arca da Aliança. Então o povo estava triste, porque era um templo inferior. Mas na inauguração, ali tinha 2 profetas. Tinha Zacarias e Ageu.
em Ageu capítulo 2, versículo 9, diz que Ageu, naquele momento, ele se levanta e para consolar o povo, ele fala o seguinte: a glória dessa casa será muito maior do que a primeira. E gente, pensando em tudo isso, como é que a glória daquela casa, que era bem inferior, seria maior do que a primeira? Aquela casa construída por Zorobabel e depois reformada por Herodes. Gente, foi naquela casa que entra o desejado de todas as nações. Foi naquela casa que entrou Jesus Cristo. No dia de sábado ele entra, ele pega o livro do profeta Isaías e ali lê para aquele povo. Foi naquela casa que o verbo que se fez carne, que habitou no meio de nós, ele entrou, ele fez parte. Jesus Cristo, o seu ministério durou 3 anos e meio, no qual ali ele doutrinou os seus apóstolos. O ministério de Cristo envolvia cura, envolvia ensino, envolvia pregação. Então, gente, Jesus Cristo, ele envolveu os discípulos, que depois que ele foi assunto aos céus, através dos discípulos aconteceu a maior revolução espiritual de toda a história, no qual ali muitos e muitos foram perseguidos, foram mortos, mas o evangelho cresceu cada vez mais. No ano 70, acontece que aquele templo, segundo templo construído por Zorobabel, ele é invadido pelos romanos. O general Tito invade Jerusalém, destrói as muralhas e destrói todo o templo. E aquelas pessoas que ali estão dentro das muralhas são mortas e um grande derramamento de sangue acontece. Muitos fogem, mas os que ficaram são mortos. E o que acontece, gente, é que depois disso aí, não existe mais um terceiro templo. Tivemos o primeiro construído por Salomão, o segundo por Zorobabel, e o terceiro templo não existe mais. E é o desejo dos judeus construir o terceiro templo. Mas aonde foi construído o primeiro e o segundo foi no mesmo local. Foi naquele lugar no qual Abraão levou Isaac para sacrificar. Então, hoje, o que está construído lá nos dias de hoje? Está construído uma mesquita muçulmana chamada Domo da Rocha. Então, o desejo dos judeus não vai ser realizado porque lá já tem algo construído. E se eles forem querer mexer para construir, ocasionará uma grande guerra. Mas o que acontece, dando continuidade, é que os discípulos levaram a luz do Evangelho. Mais adiante foram perseguidos e muitas vezes pensamos que aquela luz ia apagar. Mas a luz não se apaga, porque Deus sempre chama homens honrosos. Quando a luz estava querendo se apagar, na Idade Média, no sul da França, surge a família dos valdenses, pregando o Evangelho e que não concordam com a pregação da religião romana, no qual pregava sobre indulgências, sobre simonia, no qual pregava sobre oração pelos mortos, sobre adoração de imagens. E aquela família, eles tinham a Bíblia escrita na sua língua materna, por isso que eles não concordavam e eles combateram. Eles foram perseguidos, foram mortos, mas eles tiveram a ideia de mandar os jovens para várias e várias nações, para que assim a luz brilhasse em outros países. E foi isso que aconteceu. Da Inglaterra surge um homem chamado John Wycliffe, que combateu também o poder romano e ele conseguiu também traduzir a Bíblia para o inglês. E da República Tcheca surgem 2 homens fortes, John Hus e Jerônimo de Praga, que combateram também ali o poder romano, mas foram condenados à morte, foram queimados em praça pública. Suas cinzas foram jogadas dentro do rio Reno, mas as suas cinzas viraram sementes e muito mais o evangelho cresceu. E chegamos até a Alemanha, um homem chamado Martinho Lutero, que foi um homem extraordinário para o seu tempo. Ele também escreveu a Bíblia na sua língua para o alemão. Homens fortes, homens fiéis, homens de fé, homens que não se compram, homens que não se vendem. Homens fiéis que fizeram de tudo para que a Bíblia não fosse apagada, para que a luz do Evangelho chegasse até nós. Por isso, se hoje nós temos a luz do Evangelho, a Bíblia Sagrada em casa, a nossa Bíblia, então nós devemos muito a esses homens fiéis do passado, gente. Por isso, eu faço um apelo para você. Coloque o estudo da Bíblia como prioridade em tua vida, porque muitos no passado morreram para que ela chegasse até nós no dia de hoje. Gente, quando nós olhamos para os nossos dias de hoje e vemos uma apatia espiritual muito grande, conforme os irmãos do passado, que eram muito fervorosos, a gente acha que esse mundo está fora de controle, não é isso? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Confie no Senhor, porque esse mundo ele está sob o controle do nosso Deus Todo-Poderoso. Nos conta uma história que certa vez, em um voo lotado, esse voo passa por uma grande turbulência. E nessa turbulência as pessoas achavam que o avião iria cair.
E o que chamou a atenção, numa das primeiras cadeiras que tinha um meninozinho mexendo no celular, e quando a turbulência iniciou, o menino ficou mexendo no celular. E quando a turbulência terminou, que o avião pousou, ele continuou mexendo no celular. E o senhor chegou para ele e perguntou o seguinte: menino, tu tem um coração de gelo? Todo mundo aqui desesperado e tu tranquilo e calmo? Qual o teu problema? E ele olha para aquele senhor e diz o seguinte: eu não tenho problema nenhum. Eu sabia que o avião ia pousar em segurança. E ele pergunta: como é que tu sabia que o avião ia pousar em segurança? E ele diz para aquele senhor: porque o piloto é o meu pai. Gente, esse mundo está passando por uma grande turbulência, por grandes aflições. Mas confie no Senhor, porque Ele, o nosso Pai, é o nosso piloto e Ele está no controle desse mundo, no controle das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar e nos fortalecer, como Ele sempre nos fortalece. E que Deus nos abençoe. Hoje nós vimos essa cronologia, partindo de Adão e Eva, partindo para os profetas, os patriarcas, chegando nos apóstolos, nos reformadores e até o nosso dia de hoje. Então, tudo isso prova que o Senhor está no controle das nossas vidas. E se o Senhor está no controle das nossas vidas, é porque Ele sempre quer habitar conosco. Amém? Então, que o Senhor continue abençoando você e toda a sua família ricamente. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.